Olha aí, pessoal, né? O que disse esse senhor aqui, esse doutor em economia, esse gênio e que merece um Nobel de Economia, né? O senhor Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho do governo Lula. O que ele falou a respeito do trabalho do Banco Central e também a respeito da questão da inflação, né? Deu uma aula, deu um show de economia dizendo como é que se faz para controlar a inflação. Disse que o Roberto Campos Neto lá, o pessoal do Banco Central tem que fazer aí umas aulas com ele, né? Tem que estudar os fundamentos da economia, porque tem duas formas de combater a inflação, uma forma eficiente e uma forma burra, e o Banco Central está fazendo a forma burra, né? Olha, o cara manja mesmo dos assuntos dos Paranauê, né? Então, eu vou comentar sobre esse tema, a gente vai dar uma olhada no vídeo, inclusive, em que ele afirma isso, o senhor Luiz Marinho, e eu digo mais, né? Eu vou abrir uma terceira possibilidade aqui, porque eu não concordo nem com a opinião dele do que é certo, nem com o que o Banco Central tem feito aí para controlar a inflação. A solução é outra e a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, ele fez uma crítica contundente aqui, falando isso na quarta-feira, dia 28, não, quarta-feira foi dia 27, né, povo do jornal? Rapaz, o pessoal gosta de errar as coisas aqui nos jornais, precisam revisar melhor os textos que eles escrevem, né? Mas você pode ver, inclusive, que a postagem foi do dia 27, tô gravando isso aqui na noite do dia 29, então, né? Mas veja aqui que ele estava dando uma entrevista ali para o pessoal do jornal e tudo mais, né? E o Luiz Marinho, então, falou a respeito da questão aí do trabalho do Banco Central. Vamos ouvir ele falando, então, não é? Não estou nem criticando o Banco Central, estou alertando que eles têm que olhar melhor, né? Estudar mais. Está faltando estudar um pouco o fundamento da economia. Existem duas maneiras de controlar a inflação, como eu já disse. Uma forma é restringir. É aumento de juros, é corte de crédito. Isso aqui, você controla a inflação, sim, mas é a forma burra de fazer. O jeito inteligente é você controlar a inflação pela oferta. Ou seja, as empresas precisam chegar à seguinte conclusão fácil: nós vamos crescer os empregos, tem investimento para isso, está acontecendo os investimentos. E vai crescer o número de empregos, vai crescer a demanda de consumo. Vai crescer a demanda de consumo, as empresas não devem esperar faltar mercadoria para lá na gôndola do supermercado. Eles têm que antecipar a velocidade da linha, contratando mais gente, botando mais oferta de produtos. É assim que controla a inflação de forma inteligente. Eu queria ter o talento que esse pessoal tem para mentir de forma descarada, sem nem ficar vermelho, né? A pessoa nem fica enrubescida de falar uma coisa dessas aqui, um completo absurdo do ponto de vista econômico, do ponto de vista lógico também, né? Porque do ponto de vista lógico, né? Vamos lá, senhor Luiz Marinho. O que faltou lá para a República de Weimar, na Alemanha, né? Ou para a Hungria, ou então para o Zimbábue, ou para o Brasil aqui no início da década de 90, final da década de 80, foi oferta, né? As empresas ofertando mais produtos, por isso que nós tivemos hiperinflação aqui no Brasil. A hiperinflação teria sido combatida não com o plano real, mas com empresas ofertando mais produtos no supermercado. Foi isso que acabou com a hiperinflação, né? Basta a gente olhar, por exemplo, histórico, para a gente chegar a essa conclusão aí, né? É uma coisa assim completamente ilógica, por primeiro, né? Mas o problema vai além. Isso aqui é algo que o Campos Neto, né? Aliás, o Campos Neto não, o avô do Campos Neto, que é o Roberto Campos, o Bob Fields, tratou lá no início dos anos 90, né? Falando a respeito do grande problema de se considerar a inflação como aumento de preços. Isso é um problema terrível, não é a inflação, não é o aumento de preços. O aumento de preços é a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. A inflação é o aumento da base monetária. Então, quando você trata a inflação como aumento de preços, você vai colocar a culpa no comerciante, no lojista, no industrial, no produtor. Vai falar o seguinte: os preços estão altos porque tem baixa oferta. Se você aumentar a oferta, os preços vão cair. Sim, se você aumenta a oferta, os preços caem. Em relação à oferta e demanda, é normal isso aí, né? Mas o que vai causar esse aumento de oferta aí, né? O pó de pirlim-pim-pim
alguma fada que vai fazer isso acontecer, as empresas precisam crescer aí a sua produtividade, porque não é só ter mais produtos ali, as empresas trabalham com um valor para custear os seus gastos, para ter uma margem de lucro, né? Se elas simplesmente atingirem um patamar e aumentar a oferta a partir daí vai representar uma queda de preço que vai fazer as empresas terem prejuízo, elas vão parar de produzir mais, né? As empresas trabalham na capacidade ótima delas, na produtividade ótima, aquela que mantém uma boa competitividade, aí, garante uma boa entrada de receitas e uma margem de lucro suficiente. Então, não é simplesmente estalar os dedos, fazer mágica, temos investimento, temos emprego e temos produtividade, né? Porque se bastasse querer, né? Se o problema fosse querer, bem, o problema estaria resolvido, né? A coisa estaria muito melhor aqui no Brasil. Então, isso é uma bobagem total que o senhor Luiz Marinho falou aqui. É uma tentativa, é claro, de puxar a sardinha para o lado da ideologia do governo Lula, batendo no Campos Neto, batendo no Banco Central. Isso tem que ser feito pelo menos uma vez por semana pelo gabinete ministerial do Lula, senão é uma semana perdida. Então o pessoal está fazendo coro apenas ao Lula, falando esse tipo de coisa. É claro que provavelmente nem o Luiz Marinho acredita que isso aqui é uma solução, porque, conforme eu falei, basta olhar a história, né? A Argentina está com inflação alta porque o pessoal não está produzindo. Tem que mandar esse recado para eles lá, o Luiz Marinho. Fala para o Milei. Não é só as empresas produzirem produtos que o preço vai cair magicamente, né? O cara é um gênio de fato. Então, o que o Banco Central faz, né? Que é a tal da medida que ele diz ser errada, né? A solução burra para o problema da inflação. O que o Banco Central faz é manipular a taxa de juros. No caso, ele aumenta a taxa de juros para reduzir a demanda por produtos e aí garante uma queda nos preços, ou pelo menos que os preços não subam tanto assim. Porque se você tem uma alta taxa de juros, por um lado você tem mais dificuldades para fazer um financiamento, para comprar um carro, uma casa, uma geladeira, um item financiado, a taxa de juros é mais alta, né? Por outro lado, as pessoas têm mais incentivo em gastar menos e poupar mais dinheiro porque está rendendo bastante ali esse tipo de investimento. Então você tira a liquidez do mercado dessa forma, fazendo com que as pessoas comprem menos e os preços caiam ou pelo menos se estabilizem no patamar não tão alto assim. Essa ferramenta monetária tipicamente utilizada pelo Banco Central para manter a inflação dentro ali das previsões do governo. No caso, manter a meta ali do aumento de preços, do índice IPCA aqui no caso do Brasil, né? Mas isso é muito mais complicado do que parece. E aí, volto a dizer, por que o Luiz Marinho não manda esse recado dele lá para os Estados Unidos, que está com esse mesmo problema aí que ele aponta aqui no Brasil, que é, você tem uma inflação que ainda incomoda, que você tem que controlar, e você lança a mão da ferramenta monetária do Banco Central, que é justamente aumentar a taxa de juros para controlar a relação oferta e demanda aí, e você acaba prejudicando a atividade econômica. Não tem jeito, uma alta taxa de juros é sempre um problema para os investimentos, para a expansão de negócios, né, para o consumo mesmo, enfim, você tem esse desafio. Então, é claro, né, obviamente, falando aí, a alta taxa de juros traz problemas consigo, então bancos centrais sempre ficam entre a cruz e a espada, sempre tentando resolver um pouquinho de um lado sem prejudicar tanto do outro, fazendo aquele ajuste fino ali, como se fosse um controle de videogame, né? Mas a verdade é que o Luiz Marinho está quadradamente errado a respeito do seu problema, do problema que ele aponta, que dá solução para esse problema, e a solução que o Banco Central usa também não é a mais interessante, justamente por incorrer nesse problema de manipular a taxa de juros, que nada mais é do que um preço, né? Taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo. Quando o governo manipula algum preço, interfere, controla algum preço na economia, ele causa sérios problemas, distorce a economia, não é? Então, qual que é a solução que eu aponto para esse problema da inflação no Brasil, né? A solução que eu aponto é, em primeiro lugar, considerar o que realmente é inflação, que é o aumento da base monetária. Eu não quero que os preços lá na frente subam, então eu tenho que parar de imprimir dinheiro. É isso que o governo precisa fazer. Precisa imprimir menos dinheiro, reduzir a expansão da base monetária, porque sim, isso está acontecendo e muito rápido. Desde o início do Plano Real para cá, 30 anos, né, em período de 30 anos, a base monetária saltou 60 vezes, meu amigo. A base monetária foi multiplicada em 60 vezes, uma coisa assim
completamente insana. Então é isso que causa a inflação. Como resolver o problema da inflação? Fazendo um discurso demagógico, dizendo que a culpa é do empresário, do empreendedor, do lojista, ou então manipular taxa de juros para tentar conter o ímpeto da inflação? Não, isso aí é o band-aid da história, né? Você resolve problemas combatendo a raiz deles. No caso, o problema inflacionário, a raiz é o aumento da base monetária, né? Mas o governo precisa, para chegar nesse patamar, ele precisa gastar menos dinheiro, tem que ter superávit para conseguir parar de imprimir dinheiro, né? Porque hoje, como é que o governo brasileiro se financia quando ele tem que emitir muita dívida, né? Pense no ano passado. Tivemos aí 230 bilhões de reais de déficit primário, né? Mas, de forma geral, a dívida pública, considerando o pagamento do serviço da dívida, né? O déficit nominal, foi de quase 1 trilhão de reais, 991 bilhões, né? Então, o governo aumentou a sua dívida, expandiu a sua dívida nesses patamares. Você acha que o mercado tem condições de emprestar isso para o governo, de comprar esse tanto de dívida do governo? Quase 1 trilhão de reais? Não tem como, né? A maior parte disso, se não a totalidade dessa dívida, é comprada pelo Banco Central, que imprime dinheiro para pagar por essa dívida nova criada pelo governo. Então, na prática, o que nós temos quando há esse cenário aí é um aumento da base monetária que inevitavelmente vai se reverter em maiores preços na gôndola do supermercado. Então, qual é a solução real para esse problema apontado pelo senhor Luiz Marinho? Nem é a besteira que ele falou, nem é o que o Banco Central tem feito, né? A solução é parar de imprimir dinheiro, mas isso só será possível se o governo gastar menos dinheiro. Mas aí, senhor Luiz Marinho, me diga, o seu governo, o governo Lula, o governo do seu chefe, o pessoal do PT, essa turma está interessada, disposta a gastar menos dinheiro, ter um superávit, ou eles querem mais é torrar a grana toda? Me responda aí. E você que está assistindo, deixe o seu comentário, colabore com o nosso debate, diga o que você achou dessa história, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.